Maio Sem Fumo, combate ao tabagismo e dispositivos eletrônicos. O primeiro conceito que é importante a gente ter é que tabagismo é uma doença. Esse é um conceito universal, que tabagismo é uma doença que causa dependência química, certo? E dependência química e comportamental, certo? A dependência química, por que tanta gente ainda fuma? Porque entre várias substâncias nocivas que tem dentro do cigarro, a nicotina ela é a mais aditiva. A capacidade que a pessoa tem de se tornar dependente química é muito relacionada à nicotina. E uma vez iniciado o ciclo, que geralmente começa lá na juventude, mesmo do cigarro convencional, a pessoa acaba se tornando dependente. A nicotina tem a capacidade de liberar uma série de substâncias do nosso organismo. São substâncias do prazer. E a pessoa acaba tendo prazer ao fumar e ela quer buscar o prazer de novo. Aí ela sai numa festa e fuma, ela vai num evento social e fuma, ela tem um estresse, a morte de um familiar, um divórcio e fuma. Então, é uma reposição que a pessoa necessita para ter sensação de bem-estar. Ele é tão aditivo quanto o crack, né? E mais que a cocaína, né? Então, assim, a pessoa se torna dependente, exatamente, é uma dependência química, é uma doença, inclusive tem uma classificação internacional no Código de Doenças, ela já é considerada uma dependência química. Então, esse é um primeiro conceito que eu gosto de deixar. A pessoa que é fumante, mesmo que seja uma quantidade pequena, ela é considerada uma dependente química. Pela nicotina. A nicotina tem uma capacidade aditiva muito grande. Quando a pessoa fuma a nicotina, em milésimos de segundo, ela chega no nosso sistema nervoso central e é capaz de liberar essa substância. E isso é outra coisa, tem um acesso social, é uma droga, socialmente aceita, socialmente e comercialmente aceita. Ótimo. Doutor, no seu dia a dia, no seu consultório, quais são as principais doenças relacionadas ao cigarro? Tem doenças que demoram 20, 30, 40 anos até se instalar. O câncer de pulmão, 80% dos cânceres de pulmão são ligados ao cigarro, ao tabagismo ativo, que é a pessoa fumar, certo? E isso demora aí 25, 30, 40 anos de fumo, né? O mesmo enfisema, né? Que é aquela doença inflamatória do pulmão que vai tendo uma destruição do parênquima do pulmão. Se formam áreas inflamatórias, bolhas de enfisema, em que diminui a capacidade do pulmão de fazer a troca do oxigênio. Então, isso às vezes demora 30, 40 anos para se instalar. Só que existem aqueles danos muito agudos. Uma tragada, 2 tragadas, 3 tragadas, começa a elevar a tua pressão, aumenta a tua frequência cardíaca, pode fazer tu ter uma crise de asma, pode fazer ter uma crise de rinite, mau hálito, né? Em pouco tempo, distúrbios de estética, distúrbios dentários, certo? Então, assim, pode ser desde os primeiros meses já ter danos até depois danos crônicos, né? Então, tem câncer não só de pulmão, câncer de bexiga, câncer de rim, enfisema, pessoas ter derrame, né, pelo dano vascular que o tabagismo causa. Então, isso faz com que as pessoas possam ter, depois de 15, 20, 30 anos, ter um derrame, um infarto. Então, é uma série de doenças. Câncer do trato gastrointestinal, câncer de esôfago, câncer de estômago. Então, há uma série de comprovações. Do trato ginecológico também. Então, o tabagismo ele é repleto de danos e pode ser desde o início, danos menores, né? Mas até depois de 30, 40 anos fumando. Danos cumulativos até danos iniciais, né? Então, assim, hoje em dia a gente está vivendo o mundo da melhor estética, né? Da busca pela jovialidade. Tu vai fumar, desde cedo tu vai começar a ter rugas, certo? Dente amarelo, mau hálito, cheiro, odor fétido, né? Então, são danos que são irreversíveis do ponto de vista de um certo momento, certo?
O enfisema, por exemplo, uma vez instalado o enfisema, a gente consegue melhorar um pouco a qualidade, mas não tem mais cura. A gente tem tratamento. Então é importante o quanto antes parar de fumar. Ah, eu vou fumar só na minha adolescência, ou fumar. Não dá para cair nessa. Eu fumo só socialmente. A pessoa fuma socialmente, depois, vou fumar só quando eu saio de noite, faço festa. Faz festa, ok, começou a fazer, faz mal também. Mas daqui um pouco ela se estressa, começa a fumar na segunda, na terça. Então, não existe carga tabágica segura, certo? Então, é muito amplo o tempo, mas assim, desde os primeiros tragados, os malefícios já estão instalados. Né? E já começa a dependência. O fato de tu começar a tragar nos primeiros meses já te torna uma pessoa dependente química. Como eu disse, o tabagismo ele é uma doença, certo? Ele é uma doença e assim como eu dou o exemplo, a pressão alta se comporta diferente de pessoa para pessoa, tem pessoas que o tabagismo se comporta diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que a rotina do tabagismo é uma dependência muito mais ligada a rotinas do dia a dia. Eu tomo um café e fumo, eu só fumo na festa, né? E tem pessoas que são mais dependentes químicas. Então essas pessoas têm mais dificuldade. Tem pessoas que de repente a gente orienta, olha, tu para de tomar o café um período, não sai de noite para tomar cervejinha, e essa pessoa consegue se readequar. A gente avalia em questionários específicos o grau de dependência química. E aí, às vezes, as pessoas têm muita dependência química, são aquelas que acordam de noite para fumar, aquelas que logo que acordam de manhã fumam dentro do chuveiro, né? Aquelas que deixam de viajar. Tem uma das perguntas, tu deixa de fazer uma viagem longa por causa do cigarro, ou tu fuma mesmo estando doente? Essas pessoas têm mais dificuldade de cessação tabágica, são mais dependentes químicas. É uma doença que tem comportamentos diferentes, né? Então, sim, tem essa característica. E as mulheres, ela tem um ponto muito interessante, né? E tem um ponto social envolvido. Até o início dos anos 70, era uma proporção 3-1. Cada 3 homens, uma mulher fumava. E, infelizmente, o cigarro está muito ligado com libertação social, libertação profissional, libertação sexual. Então, isso é uma forma, lá socialmente, há 40 anos atrás, a mulher começou a fumar, à medida que ela foi se inserindo nos mercados, mercado de trabalho, começou a ganhar posições importantes. E se via ainda que o cigarro era um fator de independência. A menina fazia 15 anos, já ganhava uma cigarrilha, né? Então isso mudou muito do ponto de vista social. Então a mulher começou a fumar mais. Hoje em dia está praticamente 1-1. O homem ainda fuma um pouquinho mais, mas é tipo 1,4 para uma mulher, mas é praticamente 1-1. E a dependência na mulher ela acaba sendo mais forte porque ela está se inserindo mais no mercado. Então tem um componente social importante. E também a mulher procura mais o médico. Então, a gente consegue ver mais isso, o homem se segura mais. Então tem um componente social importante. A mulher participa mais, ela se preocupa mais. Então a gente consegue diagnosticar essa dificuldade mais na mulher do que o homem. A mulher se cuida mais. Ela sabe que ela tem uma dependência, então a gente consegue dizer, olha, a mulher está fumando mais e está com mais dificuldade de cessar o tabagismo também. O uso dos cigarros eletrônicos. Usar o termo técnico epidemia, é uma nova epidemia. Tá? Uns 10, 15, 20 anos para trás, se surgiu a ideia, tá? Em alguns centros de inovação do mal no caso, né? Que seria uma forma segura de fumar para aquelas pessoas que eram dependentes, seria uma forma de substituir. Né? Só que tem metal pesado, tem nicotina, não uma nicotina inalada, uma nicotina líquida, que é vaporizada, certo? Então tem metal pesado, aromatizantes, nicotina líquida. É muito malefício, muito, muito malefício, tão independente e dependendo da carga que se coloca dentro do cigarro eletrônico, ela pode ser mais danosa que alguns tipos de cigarro convencional. Lembrando, eu gosto de ilustrar tanto para o paciente quanto para os alunos, aquelas pessoas que acham que não faz mal, então faz o seguinte, chega em casa,
Pega uma pilha de algum controle da TV e chupa. Fica chupando a pilha. É a mesma coisa. É uma bateria, gente. Nós estamos botando uma bateria dentro da boca. Como é que isso não vai fazer mal? Né? Isso é dependência e isso é uma substância extremamente nociva. E nesses últimos 15, 20 anos, cada vez mais estão saindo as comprovações científicas dos malefícios. Né? Já tem estudos mostrando muito claramente ligação com câncer, com o que a gente chama potencial de dar câncer. Como é uma epidemia nova, eu ainda não tenho 50, 60 anos para te dizer, ó, vai te dar tal câncer. Mas já está comprovado biologicamente os danos, certo? Então, mas já tem danos pulmonares muito, muito, muito claros, né? O famoso pulmão em pipoca, com um tipo de bronquiolite, uma inflamação aguda muito grave, né? Que faz uma destruição brônquica importante, que está fazendo com que crianças, 11, 12 anos, elas comecem a fumar com a ideia, e dentro de escolas, não só em faculdades, mas dentro de escolas. E é uma epidemia, infelizmente, de pré-adolescente e adolescente, com a ideia de que não faz mal. E eu já tenho pacientes me procurando para cessação tabágica com vape, que não usam cigarro eletrônico, que não usam cigarro convencional. Certamente, daqui a uns anos, nós vamos ter cada vez mais evidências mostrando danos a longo prazo. A epidemia do cigarro eletrônico tem 15, 20 anos, então não tem estudos mostrando para 60, 70 anos, né, mas vão aparecer. Então, tudo que a gente tem são danos agudos, né, danos a médio, a curto e médio prazo. São horrorosos, né, são lesões de boca, são alterações respiratórias, alteração de capacidade pulmonar, essa bronquiolite que eu te disse, essa inflamação nos brônquios, que é o pulmão em pipoca, né? A incapacidade de fazer exercícios. Então, são danos, mesma coisa, danos estéticos, né? Então, assim, aquele cheiro, dente amarelo, perda de paladar. Então, são coisas que vão acontecendo a curto prazo. Alteração de pressão, de frequência cardíaca, né? Por uma sensação de bem-estar muito curto. Então, sim, é um dano agudo, curto, médio e, com certeza, a longo prazo também. Eles mesmo não tendo a nicotina e não tendo a combustão do cigarro, eles têm os aromatizantes, né? Eles têm um metal pesado, eles têm substâncias, né, a formaldeído, eles têm um monte de substâncias que também são do cigarro convencional, mesmo que não tenha nicotina. Então tem essas substâncias que causam mal, né? O aromatizante é um veneno absurdo, né? Então isso vai levando mal pelaquela venda do cheiro bom, do mentolado, da canela, da maçã, né? Então isso acaba causando a sensação do bem-estar, a sensação do cheirinho e acha que não faz que não faz mal. E um outro dado que é importante, que isso é muito comprovado, a pessoa, bom, eu vou parar de fumar um cigarro convencional e vou fumar só o eletrônico. Como ela mantém a rotina, o hábito, a oralidade de ficar fumando, ela acaba voltando para o cigarro convencional. Certo? Ela mantém a rotina, então ela acaba voltando para o cigarro convencional. Por N motivos. Primeiro que cigarro eletrônico ele é muito caro. Então a pessoa acaba voltando para o cigarro convencional, que é caro, mas é menos caro que o eletrônico. Ela mantém o hábito de fumar, então ela vai voltar a fumar os cigarros. Então é comprovado isso, que as pessoas continuam, a maioria das pessoas, um percentual importante, mais de 60%, 70%, voltam a fumar o cigarro convencional. A maioria dos cigarros eletrônicos tem a nicotina, porque a nicotina ela é utilizada para... Ela é a droga que causa a dependência, ela é a substância principal que causa a dependência, em que a pessoa precisa daquela substância para ter prazer. E quando ela não tem, ela começa a ter abstinência. Toda vez que começa a ter dor de cabeça, ansiedade, não consegue se concentrar, fica ou mais deprimida ou mais eufórica, né? Então a substância é a nicotina e que depois tem todas as outras também. Isso. É a mesma coisa. Eu diagnostiquei que eu tenho pressão alta. O que eu tenho que fazer? Procurar um médico. Eu descobri que eu estou com diabetes, eu tenho que procurar um especialista.
Então, a primeira coisa é a pessoa entender que tem uma doença, que tem uma dependência química, que menos de 15% conseguem parar de fumar sozinhos. Né? Tem percentual de pessoas que, por N motivos, pela quantidade, pelo perfil, conseguem parar. Quase 90% precisam de ajuda médica. Certo? Então, a pessoa, a primeira coisa é assim, olha, eu tenho uma doença, eu vou procurar ajuda médica. Então, ela tem que procurar um médico, certo? Esse é o primeiro ponto, procurar ajuda. 2, a pessoa, para parar de fumar, ela tem que entender que ela vai mudar a vida dela. Então, assim, ela toma cafezinho e fuma. Ela tem que entender que ela tem que parar o cafezinho durante um tempo. Ela toma o chimarrão e fuma. Puxa, será que eu não tem que parar o chimarrão? Ela tem que entender que se ela brigar com o marido, ou a pessoa brigar com a esposa, ou se estressar no trabalho, o cigarro não vai resolver o problema. Então ela tem que entender que tem que ter uma mudança comportamental. E isso o médico orienta. Isso faz parte da consulta médica, é isso, é orientar mudanças que a gente chama de cognitivo comportamental. Então, o primeiro pilar do tratamento é a pessoa querer parar de fumar, se dar conta e entender que tem que ter mudança comportamental. O segundo pilar, aí é avaliado pelo médico, são os tratamentos medicamentosos. Então, tem tratamentos que a gente utiliza, né? Tem antidepressivo específico que a gente utiliza, que tem um potencial bem importante de abandono, e tem as terapias de reposição nicotínica, que pode ser tanto o chiclete, a goma, ou os adesivos. E cada paciente, né, tem a sua indicação. Os adesivos, a reposição nicotínica, a pessoa não inala. Ou ela mastiga um chiclete em um certo período, ela põe fora, que é para diminuir a abstinência. Ou ela cola um adesivo, que tem uma duração de 18 a 24 horas, e uma vez por dia ela troca o adesivo. Que é ela parando de fumar, com esse adesivo, ele repõe uma substância muito, muito pequena, de nicotina, né, não inalada, ela tem menos abstinência. Então ela vai sofrer menos. Tá? E a força de vontade. A pessoa precisa ter força de vontade. Não existe um milagre. Eu costumo dizer, parar de fumar é uma mudança de vida e tem sacrifícios, tem que ter consciência de mudança. Porque sim, vão ter alguns sacrifícios dentro da tua rotina, na maioria das vezes. E as pessoas procuram isso. Doutor, eu quero parar de fumar, me ajuda. Aí a gente caracteriza, olha, a pessoa fuma mais no trabalho, ou ela fuma mais quando se estressa. Em alguns casos, a gente precisa ter um colega psiquiatra nos ajudando. Se é um paciente que tem muita história de depressão, ou outros bipolaridade. Então, às vezes, mas tem que procurar sempre o médico pneumologista, o médico psiquiatra. Então, tem que ter esse apoio. Então, o médico é importante para tratar a doença. Acho que é entender que tabagismo não existe tabagismo seguro. Não existe nenhuma forma segura. É o convencional, é o vape, é o narguilé, é a maconha, tudo causa dano. Né? Tudo causa dano. E é entender que é uma doença. Em sendo uma doença e está disposto a mudar, tem que procurar ajuda médica. Narguilé tem a parte muito orientalizada, ela vem muito daí da região da Ásia, do Oriente Médio, né? Vários países usam narguilé de forma muito antiga. Chegou na nossa também chegou antes do cigarro eletrônico com a mesma ideia que não faz mal. Né? Então, tem um shopping em Porto Alegre, que tu sai do cinema, na frente tem uma tabacaria cheia de narguilés lindos ali para vender. Então tem que eles parecem uns abajur bonito, né? Tem todo o contexto de venda com cristais, né? Então tem o chamamento social que é muito complicado. Tabagismo passivo. Existe hoje em dia o tabagismo ativo, né? Que é a pessoa fumar direto, o passivo, ou secundário e até o terciário. Ou seja, o passivo é aquele que convive. Está comprovado que também dá câncer, dá enfisema, crises de atopias, de alergias, né? E a gente tem, isso a gente atende com frequência muito grande. O marido que fumava na cama junto com a esposa, e a esposa é doente. Doenças respiratórias. Então, o tabagismo passivo é uma doença também. E existe algo que se está estudando mais, que é o third hand, né? O tabagismo por terceira pessoa, ou o terciário, que é aquele tabagismo em que a pessoa fuma,
né? Vou aproveitar que o meu filho não está em casa, eu vou fumar, e a mesa fica com cheiro de cigarro, o tapete fica com cheiro, a cortina fica com cheiro de cigarro. Gente, a criança está ali, está brincando no tapete, fedendo a cigarro, e ela vai ter crises também, né? Esse é o tabagismo por terceira via, né? Então, tem isso também. Tem estudos mostrando que carros, né, carros e imóveis de fumantes demoram mais para ser vendidos do que de não fumantes, né? Isso é bem interessante. Isso eu ouvi numa aula que eu fui assistir uma vez, um congresso. Tinha um número, eu não lembro os números agora, mas como foi. Mas isso é por lá de imóveis e carros de não fumantes, perdão, de não fumantes vendem mais rápido do que são negociados mais rápido do que de fumantes. Por causa do cheiro, por causa da aparência, o teto amarelado, né? Então, enfim, então, também tem o dano econômico, né? Então é isso. Também tem uma história política muito grande, os interesses econômicos que a indústria do cigarro precisa ter, o investimento. Isso é outra coisa, né? A indústria do cigarro entendeu que ela precisa investir no jovem. Ela se deu conta, até o início da década de 90, no Brasil era 45% da população que fumava. 45%. Metade da população brasileira era fumante, certo? E com muito trabalho de governamental, trabalho das sociedades médicas, hoje em dia a gente está falando, dependendo da cidade, do Brasil ou da capital, entre 10% a 15%. É muita gente ainda, são 30 milhões, 25, 30 milhões de pessoas que fumam, mas é bem melhor do que 50, quase 50%. O que a indústria se deu conta? Bom, eu estou perdendo dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. E aí investiram mais no cigarro eletrônico. O uso de charutos. O charuto, ele traga menos profundo para o sistema respiratório, mas o charuto tem um aumento de incidência de câncer de boca, câncer de gengiva, câncer de língua. É um dos principais modos de formas de fumar que causam tumores de cabeça e pescoço, a gente chama, de via aérea alta, faringe, cordas vocais, né? Então, é danoso também, né? O não tragar não existe, a pessoa puxa um pouco, então sempre traga. Ah, eu fumo e não trago, ah, eu deixo o cigarro queimando, eu não fumo, de repente eu me dei conta o cigarro foi. As pessoas se enganam nisso, né? Então, e tem que cuidar para a gente nunca brigar. Tem que entender que isso é é uma doença. A gente não tem que brigar com o fumante. A gente tem que orientar. Olha, quando tu estiver preparado, procura ajuda. Entenda que isso é uma doença. Tá? A gente, às vezes, isso causa transtorno familiar. Mas isso tem que orientar a pessoa. Maio Sem Fumo combate